Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje, mais uma vez um vídeo especial, mais uma vez um vídeo de entrevistas. Para quem não sabe, um grupo de cotistas que detém mais de 5% do total de cotas de 2 fundos imobiliários pediram para que esses fundos fossem incorporados por um terceiro fundo. Então, a gente está fazendo essa série de entrevistas com as 3 casas de gestão, com as 3 gestoras envolvidas, para que cada um possa, então, apresentar a sua lógica, a sua teoria, explicar um pouco do histórico dos seus fundos e, claro, cada um se manifestar aí favorável ou contrário, ou por que você, como cotista desses fundos, deve ou não votar pela incorporação ou não. Então, para quem ainda não está acompanhando em detalhes, os fundos a serem incorporados, caso a Assembleia aprove, é o BLCP e o VVPR11, o V2 Properties, gerido pela V2. A gente já fez a entrevista com o pessoal da Blue Cap, vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não assistiu, para depois você assistir. E hoje então a gente grava essa entrevista com o pessoal da V2 Properties. Então a gente está trazendo aqui o Vitor Correia, que é o diretor de gestão, e o Slavik Merkolov, que é o diretor comercial, para que eles possam, então, apresentar um pouco da gestora em si, da própria V2, do fundo, e, claro, explicar um pouco desse processo como um todo. Vou começar, então, pelo Vitor, para ele se apresentar e apresentar um pouquinho da casa. Vitor, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo. E vamos lá, para a gente poder conhecer um pouquinho, então, quem é a V2 e quem é o Vitor. Bom, obrigado, Nod, pelo convite e parabéns aí pelo todo o trabalho que você tem feito aí de divulgação para todo o mercado dos fundos imobiliários. Eu sou, então, Vitor Correia, sou sócio fundador da V2 Investimentos. A V2 Investimentos é uma gestora que existe desde 2011. Fizemos 11 anos aí de mercado. A gente tem hoje 3 atuações principais na V2, então fazemos gestão de fundos líquidos, que são fundos de ações e multimercado, essa é a primeira área. A segunda área é uma área de investimentos alternativos em fundos de private equity, com foco em investimentos fora do Brasil, enfim, fundos globais. E a terceira, que é a matéria que a gente vai fazer hoje, ou, enfim, o assunto que a gente vai falar hoje é a parte de fundos imobiliários. A gente tem um fundo imobiliário. Fizemos algumas coisas no passado antes desse fundo, se quiser a gente pode falar depois, eu não vou me alongar muito, mas então são essas 3 áreas, fundos líquidos, private equity e imobiliário, que a gente faz a gestão. Perfeito, perfeito. E, como eu mencionei, também está com a gente o Slavik Merkolov, que é o diretor comercial. Então, já vou deixar então para o Slavik então, apresentar um pouquinho mais essa área do V2, da parte de fundos imobiliários, esse histórico de vocês, e de repente até, além de se apresentar, explicar um pouco quantas pessoas hoje estão envolvidas mais diretamente ali. Claro, vai ter o pessoal do comercial, o pessoal do contábil, etc., mas ali na gestão, ali com a mão no barro ali, quantas pessoas hoje operam ali efetivamente dentro do VVPR? Legal. Boa noite, Nod, obrigado aí pela oportunidade. Bom, contando um pouco da história, então, do fundo, ele começou em outubro de 19, e ele teve a primeira negociação em janeiro 20. A gente fez um fundo com uma característica híbrida, né, que ele pode surfar todos os mercados, mas com uma característica principal de gerar renda. Então, o foco dele é comprar tijolos, né, a principal característica é que ele começou e continuou suas aquisições com ativos build-to-suit, né, que a gente chama, que possuem contratos atípicos para inquilinos corporativos. Então, ele começou já ancorado com um público mais institucional. Então, sempre foi a característica dele ter uma base mais concentrada de cotistas e não tão pulverizada, né, conforme a gente vê aí os grandes fundos dos bancos. Mas a ideia era, sim, a gente conseguir montar um portfólio, né, com um público mais profissional, para conforme ele vai amadurecendo, vai ganhando corpo, diversificando o portfólio,
a gente levar ele para o varejo. Então, isso aconteceu, acho que bem rapidamente, mesmo que a gente tenha passado aí por uma pandemia e depois consequente aumento de juros, e agora estamos aí às vésperas das eleições. Então, a gente sempre teve um desafio aí de surfar um mercado bem competitivo e que depois ficou muito adverso aí conforme a taxa foi subindo. O ponto positivo do fundo, como ele tem 100% dos contratos atípicos, ele está muito bem ancorado, não tem alavancagem, então isso permite a gente passar aí por essa tempestade aí que a gente está vendo no mercado sem muita preocupação, né? Quase nenhuma. Pelo contrário, a gente está vendo cada vez mais o efeito da inflação valorizar, né, aumentar os dividendos, e com isso a gente consegue, aos poucos, crescer, preservar valor para o nosso investidor. Perfeito. E aí, Slavik, eu já queria até perguntar para você, já que você falou sobre a questão dos contratos atípicos, claro, trazem uma previsibilidade maior, né? Mas isso é algo que está no regulamento do fundo, ou de repente num outro momento aparecendo uma situação com uma relação risco-retorno interessante, o fundo tem essa liberdade, e mais do que isso, independente desse movimento, desse pedido dos cotistas para incorporação, para discutir a incorporação, né, vamos deixar claro isso, aonde estava o coração de vocês? Ou seja, realmente a ideia é seguir o fundo sendo realmente 100% atípico, ou tem alguma coisa no radar, ou não tem nesse momento, mas pode vir a ter? Como é que fica esse balanceamento de típico e atípico dentro do fundo, tanto do ponto de vista de regulamento, quanto de, não vou dizer guidance, que é uma palavra que eu acho que ela é muito formal, mas de racional de vocês, de estratégia de vocês? Não tem nenhum guidance, não tem nenhuma restrição no regulamento, a gente tem uma flexibilidade muito grande, né, dos ativos que o fundo pode ter, mas como eu te falei, a gente nunca vai mudar muito a característica de renda dele. O contrato atípico, ele, né, como o Vitor aí comentou, ele representa uma operação, né, que é um híbrido de imobiliária com financeiro. Então, a gente sempre está preocupado com o risco de crédito que a gente tem dos inquilinos e qual a utilização que eles têm desses ativos, né? Então, para a gente é muito sensível, né, que ele tenha essa demanda por ter o ativo, porque aí a gente também fica confortável de ter ele por muito tempo. Afinal, no mercado imobiliário, quanto mais oscilação que você tem do seu inquilino, mais, né, valor você perde. Então, quanto mais estável é a nossa base, mais você consegue, né, precificar bem isso ao longo do tempo. Do ponto de vista de estratégia, a gente acredita que tem muita oportunidade hoje de poder gerar valor, né, seja vendendo ativos, né, e reciclando o portfólio, seja fazendo o que a gente já vem fazendo, que é antecipar, né, as conversas com os nossos inquilinos para poder esticar cada vez mais os contratos e manter o valor do imóvel. Então, a gente não espera nenhuma valorização, nem uma desvalorização, mas a manutenção desses ativos. O que pode, sim, ter um impacto positivo na cota mais para frente, se o CDI cair, a gente pode ver uma compressão de cap que vai, sim, levar essa cota aí bem mais acima do que ela está negociando no mercado. Legal. Bom, a pauta principal, né, obviamente, né, a notícia que ronda hoje o VVPR11 é esse pedido de assembleia para discutir a incorporação. A gente sabe que, por regra, certo, Vitor, os cotistas não têm que passar pela gestora. Eles podem simplesmente entregar esse pedido para a administradora absolutamente do nada, digamos assim. Mas é normal que tenha algum contato com a gestora, que esse movimento venha de algum tipo de insatisfação, algum tipo de conversa prévia, que não é obrigatória, por isso eu acho que vale a pena perguntar. Houve interação entre vocês e esses cotistas? O quanto esse pedido já era, digamos assim, esperado, já era algo
sabido por vocês? Até que ponto isso veio como uma surpresa, veio no susto? Quais foram, se houve interações passadas, quais foram os tipos de reclamação que foi colocada, de insatisfação? Quais foram as alternativas que vocês apresentaram? Como é que se deram esses contatos, se é que se deram, antes desse pedido aparecer para pedido da Assembleia? Não, respondendo indo direto ao ponto, não houve nenhuma conversa prévia. Então, para nós foi uma surpresa essa convocação, e a gente ficou sabendo na data que foi convocada. Então, enfim, ficou sabendo junto com todo o mercado, não houve essa conversa prévia. Então, assim, até acho que é legal complementar um pouco sobre a estratégia do fundo. Desde que a gente montou o fundo, acho que o Slav não comentou como foi antes, né? Antes a gente investiu bastante em build to suit, então a gente sempre teve experiências em desenvolvimento desde a compra do terreno até construção dos imóveis, inclusive até a venda. Então a gente fez algumas vezes esse ciclo completo de desenvolvimento, que foi super positivo. A gente fazia isso para alguns poucos investidores da nossa gestora, né? Então, dado esse histórico de sucesso, aí sim a gente resolveu montar o fundo, e por isso que o foco inicial foi em build to suit, né? A gente foi por essa experiência. A gente, desde então que montou, a ideia era essa mesmo, apesar de ser um fundo híbrido, poder fazer todos os tipos de estratégia, com exceção de residencial e hospitais, a nossa ideia era focar em BTS, que é o nosso histórico. Então a gente fez isso. Compramos 2 imóveis na primeira emissão, e aí a partir daí a cada emissão que a gente fazia, a gente tinha sempre um imóvel ou 2 imóveis já opcionados e com contratos atípicos, né? Isso era o que a gente se propôs a fazer desde o início, e acho que a gente até superou as expectativas. Enfim, superou, não era promessa, a gente não pode fazer promessa de retorno, mas a gente superou o que a gente disse que ia fazer, né? Então, dito isso, é por isso que a gente achou que foi uma surpresa até essa convocação, porque a gente acabou entregando mais do que o conversado, enfim, ou vendido ao longo das nossas emissões, né? O nosso fundo, que eu acho interessante, acho que colocando ele um pouco comparado com outros fundos, né, que tem a mercado, primeiro, ele é um fundo 100% BTS, como a gente já falou, né? Então a gente tem essa previsibilidade de caixa. A filosofia de gestão da V2 é bastante conservadora em todos os segmentos que a gente atua. Então, como dito também anteriormente, a gente não tem dívida no fundo. Por conta disso, ao longo dos anos, quase 3 anos aí de história, a gente sempre foi aumentando os rendimentos. E o que eu ia comentar para finalizar é que a gente acaba atuando num nicho de mercado que hoje o fundo tem cerca de 230, 240 milhões de reais de patrimônio imobiliário, e são 6 imóveis, né? Então a gente está falando de 40 milhões de reais por imóvel, mais ou menos, se fizer uma média simples. Nesse nicho de 40 até 60 milhões de reais de imóveis build to suit, a gente compete com investidores individuais, enfim, que estão próximos da região, famílias, etc., e não concorre tanto com grandes fundos. Esses grandes fundos de logística que têm patrimônios acima de 1, 2, 3 bilhões de reais, acabam brigando por tickets muito maiores, né? Imóveis de 200, 300 milhões de reais. Então a gente gosta de estar nesse nicho abaixo aí do radar dos grandes fundos, e é daí que a gente consegue sempre extrair valor. Então a ideia da gestão é continuar nesse nicho, podendo sim reciclar o nosso portfólio quando aparecer oportunidade, mas sempre focar nesse nicho. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. Então, só para deixar claro, vamos dizer assim, o fundo, claro, ele está focado em BTS, né? O histórico dele é de BTS, mas não obrigatoriamente de logística. Inclusive, ele tem imóvel que não é logística. Vamos dizer, a gente pode dizer, então, Vitor, de repente, que ele é um fundo de logística, porque agora, no momento, isso faz sentido. Os preços eram interessantes, as condições eram interessantes, mas ele, tirando algumas exceções, como você mencionou, ele poderia fazer BTS de praticamente qualquer coisa. Estou correto? Correto. A gente tem alguns motivos porque a gente escolheu focar um pouco mais em logística.
Sim, primeiro, toda tendência mundial de e-commerce, então, de utilização cada vez maior de galpões. O Brasil sempre teve uma carência de galpões AAA, né, o padrão de primeira linha no mercado, então é aí que a gente gosta de atuar. Tem uma carência em boas regiões, boas localizações. Esse é um ponto. O segundo ponto é que acaba que o terreno, ele proporcionalmente ao valor do investimento no imóvel, ele é bastante maior representatividade, tem maior representatividade do que um comercial, por exemplo. A gente sabe que construções têm uma certa depreciação e o terreno acaba se valorizando. Então, se olhar bastante no longo prazo, é interessante você ter essa exposição a galpões, porque a sua depreciação no imóvel é menor e sua valorização no terreno acaba sendo maior proporcionalmente comparado com um corporativo, digamos assim. Então, por isso a gente acabou focando, mas a gente olha todas as oportunidades. Entendi. E nessa proposta agora que está para votação, caso a incorporação não seja aprovada, vocês então estão propondo uma redução da taxa de gestão e de administração. Tô certo, Slavik? Como é que é essa proposta? Quais são as regras? Tem um prazo para isso? Como é que isso está modelado por vocês? Bom, na verdade, a redução a gente já aprovou. Então, a partir desse mês, o fundo já vai começar a render mais, porque ele vai ter uma despesa de metade do que era. A gente fez essa proposta até a gente fazer uma nova captação. Então, se o fundo não captar, né, se ele não for aprovado a incorporação e ele continuar seu curso, ele vai andar bem mais leve, né, porque ele vai estar com esse desconto na taxa de gestão, até que a gente consiga fazer uma nova emissão. A ideia, o Nod, é que a gente propôs, na verdade, além da redução da taxa de gestão, a mudança do administrador. A gente conseguiu uma proposta também mais barata, que reduz ainda mais a despesa do fundo. Com isso, ele fica também mais leve, ele vai gerar mais dividendos. Então, a gente acha que isso vai destravar mais valor, além do rito normal dele, como eu te falei. O segundo semestre, ele é mais concentrado de correções dos contratos pela inflação, que inclusive está bem alta. Então, é esperado aí que os dividendos cresçam bastante. Só para complementar, hoje o nosso dividendo está por volta de 10% anualizado. Se fizer uma conta simples, né, a gente tem aí 0,5% de desconto na taxa de gestão, então o dividendo anualizado iria para 10,5%. Se a gente considerar aí sim os reajustes, que grande parte dos nossos contratos são agora no segundo semestre, principalmente em dezembro, e uma inflação de 10%, a gente está falando de um dividendo acima de 11% anualizado. Também, de novo, vale reforçar que não é uma promessa de rendimento, mas é uma conta simples que, enfim, qualquer um pode checar. Então, deve entregar aí perto dos 11,25 de dividendo, o fundo ficando com a gente sem nenhuma venda de imóvel, sem nenhuma grande mudança no fundo. Perfeito. Agora que você falou de venda de imóvel, Vitor, então, como é que é esse racional de vocês para uma reciclagem de portfólio? Claro, quando a gente está falando de contrato atípico, é claro que a gente está falando de um contrato onde o inquilino vai ficar por muito tempo. Mas, numa compressão de cap rates, ou seja, numa redução de taxa de juros, eventualmente uma venda pode ser lucrativa. E o próprio fato de ser um build-to-suit, seja um imóvel construído, o fundo, claro, vai correr o risco da construção, que é natural, que é parte do processo, e de repente um imóvel pronto pode ser vendido por um ganho, né? Com um lucro, às vezes, bastante interessante. Como é que é esse processo? Como é que vocês vislumbram o fundo? Ou qual é o racional do fundo, né, desde o começo para esse ciclo? A ideia é vender só numa necessidade de liquidez, já montar. Você falou, claro, focado em renda, mas se alguém checar pagando bem, todos os imóveis estão à venda, como é que isso acontece dentro do racional de vocês, Vitor?
a gente tem, então, esses 6 imóveis, né? Alguns a gente comprou final de 2019, depois 2020, 2021, né? Os contratos foram reajustados por inflação de lá para cá, que foi uma inflação bem alta, né? E ainda assim a gente tem contratos bastante longos, aí como, por exemplo, a Dengo, que vence em 2035, então a gente tem 13 anos ainda de contrato remanescente. A gente conseguindo repassar esse valor de inflação, então, e tendo uma compressão de cap rate, como você comentou, Nod, acaba dando um resultado bem interessante profundo. O resultado de venda versus o valor da compra, além dos dividendos no período. Então, os imóveis, a gente ouve algumas propostas, enfim, a gente não colocou eles à venda com nenhum corretor de imóveis, não tem ninguém contratado para isso, mas a gente acaba ouvindo, sim, de propostas de alguns potenciais interessados, a gente avalia. O que a gente acha interessante no momento atual seria reciclar por imóveis que têm um potencial de retorno maior do que os imóveis da carteira. É simples assim, a gente está sempre olhando para o lado, vendo as oportunidades, e agora a gente está vendo essa possibilidade de vender o imóvel no valor, digamos assim, cheio, né, o valor que a gente acha interessante, e comprar imóveis eventualmente abaixo até do custo de reposição do imóvel dessa região, trazendo aí um potencial de retorno maior, como eu comentei. E aí, fazendo isso ao longo do tempo, em alguns ciclos, a gente vai ver um resultado muito bom para os nossos cotistas e para nós como cotistas também, inclusive. Legal. Você falou nós como cotistas, então acho que eu posso fazer a pergunta de maneira mais direta. Então, vocês também são cotistas do fundo na pessoa física. Vocês não são só os gestores, vocês também, então, têm participação. Posso fazer essa pergunta para você? Sim, claro. Temos participação, é bem relevante no meu portfólio. É meio óbvio, mas a minha maior alocação na pessoa física é esse fundo, e tenho bastante convicção. Então, isso é o jeito que a gente sempre fez gestão aqui, Nod. Todas as estratégias, a gente tem algumas coisas, como eu comentei, sempre nós somos os primeiros cotistas e normalmente os maiores cotistas aí, pessoas físicas dos nossos produtos, porque o que a gente vende, a gente acredita, né? Então... Legal. Slavik, e agora, assim, bom, tem esse pedido, tem essa proposta, isso tá aberto para votação no momento que a gente está fazendo essa entrevista, mas vamos trabalhar com o futuro. Vamos supor que aconteceu a assembleia e os cotistas optaram por não fazer a incorporação, para o fundo não ser incorporado, ele segue com a V2 segue com o fundo e tudo acontece de forma favorável à proposta de vocês. Muda alguma coisa no fundo? Ou seja, o racional, a ideia, o planejamento do fundo pré-pedido de assembleia e o planejamento racional do fundo pós-pedido. O que muda? O que vocês tiram de aprendizado? Tem alguma mudança de foco? Tentar diluir os cotistas significativos? Acelerar uma emissão? O que muda nesse racional? Ou que lições vocês tiram desse processo se o fundo continuar na mão de vocês? Legal, Nod, boa pergunta, assim, acho que resume bastante coisa. A gente já vinha fazendo um trabalho bem intenso de tentar destravar o valor, ou melhor, marcar o valor patrimonial, né, no preço de mercado. A gente viu bastante esse descolamento na indústria e a gente conseguiu preservar a grande parte desse valor. Então, o preço ficou bem aderente ali ao valor patrimonial. A gente teve uma reavaliação, né, todo meio do ano, o fundo tem o seu encerramento do exercício fiscal e ele foi divulgado o novo laudo. Você teve uma redução do valor patrimonial por conta de uma taxa de desconto maior que foi utilizada. Então, como o fundo só tem contrato atípico, ele não dá para falar que é renda fixa, porque você está no fundo imobiliário, você tem a propriedade, mas é uma quase renda fixa, porque você está travado nesses contratos longos. Então,
esse efeito é muito né, imediato. Então, a gente já vinha, né, como o Vitor comentou, tentando destravar valor, gerar valor para o nosso cotista. E aí a gente foi surpreso por esse pedido de incorporação. A gente continua tentando fazer isso, então isso está um pouco, né, aguardando essa votação para a gente conseguir retomar esse curso. Então, como a gente falou, na nossa cabeça a gente sempre vai procurar fazer alguma coisa melhor do que está. Se a gente receber uma proposta boa que gera valor, que a gente possa reciclar o portfólio, trocar ativos, né, por outros mais rentáveis, a gente vai fazer. Então, o valor, né, que a gente tem hoje patrimonial está muito próximo do que está sendo negociado no mercado. A gente acredita que sim, num evento aí de reprovação da incorporação, a gente conseguiria retomar aí um rito de oferta para poder captar dinheiro e aproveitar, acho que, as boas oportunidades que o mercado está apresentando. Legal. E daí, então, já que você mencionou em oferta, eu vou perguntar, obviamente, não é promessa, deixando muito claro aqui para todo mundo que está assistindo isso, não é promessa, não é garantia, mas vamos dizer assim, Slavik, aonde teu coração está no sentido de prazo para oferta? Claro, obviamente você tem um pipeline que tem que amadurecer, obviamente você, repito, não é garantia, eu quero deixar isso muito claro, mas existe alguma chance da oferta sair ainda esse ano ou pela questão eleitoral, está muito em cima, etc. Isso ficaria para ano que vem? O que você tem, digamos assim, no seu coração como seu plano A, acontecendo tudo de forma razoavelmente favorável, ainda tem emissão esse ano? Boa pergunta, a gente gostaria. A gente acredita que a situação, acho que do Brasil, tem essa questão política, mas ela é boa, assim, né? O racional, assim, da economia como um todo está muito bom, pode ser afetado pelo mercado externo, mas a gente acredita que a gente tem umas boas perspectivas aí pela frente. Então, se possível, sim, a gente gostaria de aproveitar o momento para fazer uma oferta. Eu acho que poderia, né, diversificar mais o fundo, a gente poderia aproveitar boas oportunidades que, como eu falei, a gente está vendo, só que o mercado está bem desafiador, está um pouco líquido, então não é uma fácil, mas é sim o que a gente gostaria de fazer. Nesse momento aí de aumento de taxa de juros e liquidez tão mais apertada, digamos assim, de forma geral, né, para pessoas físicas e empresas, acabam surgindo oportunidades interessantes nesse momento do ciclo. Então, de um lado, empresas com dívida, por exemplo, com CDI subindo aí para 13%, mais o spread do banco, enfim, acaba sendo uma dívida alta. Um jeito da empresa desalavancar o seu balanço é vendendo imóvel e fazendo, por exemplo, sale-leaseback, né? Então, nesses momentos, normalmente aparecem essa oportunidade de comprar da própria empresa os seus imóveis, que são imóveis, normalmente são imóveis bem importantes para a empresa, seja um centro fabril deles, enfim, ou um centro de distribuição importante. Então, isso é uma via legal nesses momentos. E, por outro lado, empresários ou, enfim, pessoas físicas que também, por algum motivo, acabam tendo mais dificuldade nesse momento de taxa de juros mais alta, com endividamento pessoal, e aí nesses momentos que acabam vendendo os imóveis também. Então, isso é algo interessante que a gente tem monitorado bem de perto. Show. Então, bom, não é promessa, mas o pessoal aqui já ouviu, então, qual é o planejamento de vocês. Agora, Vitor, falando do ponto de vista mais procedimental dessa convocação, vai ser uma convocação, então, totalmente online, se eu entendi corretamente. O pessoal tem um endereço de e-mail para poder enviar o voto. Só, assim, um resuminho rápido. Claro, eu vou deixar aqui embaixo para o pessoal o link dos documentos, etc. Mas um resuminho rápido para os cotistas, então, para os 1.400 e poucos cotistas que o VVPR hoje tem. Como é que é o procedimento, então, para poder fazer o voto, para poder emitir o voto a favor ou contrário a essa incorporação? A Assembleia, hoje em dia, tem essa facilidade, é uma Assembleia
virtual, né? Então, antigamente tinha uma assembleia física, todos tinham que ir até lá para votar, etc. Hoje em dia tem esse benefício de votar virtualmente. Então já está acontecendo, então os cotistas já estão submetendo seus votos nas duas matérias que tem em curso na Assembleia, e ela vai até o dia 8. Então tem mais alguns dias aí para votação. Os cotistas que têm o e-mail cadastrado ou que estão com o e-mail atualizado já receberam, então, no próprio e-mail, essa convocação e podem votar por lá. Tem um link para votação nesse e-mail. E quem não recebeu ainda pode nos procurar, até procurar o administrador, que é o BTG Pactual, nosso administrador, para submeter os votos, ou para pedir o e-mail, para aí sim submeter os votos. Perfeito. Então, se você é cotista do V2 Properties, então dê uma olhada na sua caixa de spam, se o e-mail não apareceu, talvez esteja na sua caixa de spam. Se você tiver com o e-mail desatualizado, só contactar o pessoal do BTG ou da V2 que eles orientam aí para poder fazer esse voto. Como eu sempre digo, a gente está aqui para trazer a informação, para que você como cotista possa ter a informação completa. A gente, como eu disse, já gravou com o pessoal da WCAP, a gente já convidou o pessoal do BTG também, ainda não confirmaram plenamente que vão fazer a entrevista aqui conosco, mas provavelmente sim. Claro, vou deixar os links para as entrevistas aqui embaixo, conforme elas forem acontecendo. E eu quero então agradecer, deixar as últimas palavrinhas aí pro Slavik. E assim, Slavik, até, claro, nessas últimas palavras, se você puder também deixar aí o meio de contato para o pessoal poder interagir com vocês, alguém que de repente assistiu aqui a entrevista e ficou com alguma dúvida, que quer bater um papo com vocês, quer esclarecer alguma questão, tem algum e-mail, tem alguma rede social, como é que é o jeito mais fácil aí para o pessoal se comunicar com vocês? Bom, Nod, bom, a gente tem o site do fundo, que é um site exclusivo, é o v2properties.com.br, e temos um e-mail, que é o ri@v2investimentos.com.br. Eu podia deixar meu e-mail, mas eu acho que o pessoal vai preferir o do RI, que é mais simples. E a votação, como o Vitor falou, é muito simples. A gente pretende, né, seguir com esse fundo. A gente acha que tem umas perspectivas muito boas. Ele passou aí uma fase bem difícil e mesmo assim a cota manteve seu valor patrimonial. Então a gente acha que é melhor aí para os investidores comprarem o nosso fundo do que a gente ser incorporado pelo BTG. Acho que a gente consegue destravar valor mais rápido, seguindo o nosso caminho e a nossa estratégia. Perfeito. E deixa então as últimas palavras então pro Vitor. Vitor, obrigado ao Slavik, obrigado a você aí por essa conversa. E acho que o mais importante é que os cotistas se manifestem, seja de maneira favorável ou contrária, mas que eles façam valer a opinião deles. Novamente quero agradecer muito e deixar aí as últimas palavras para você. É isso aí. Bom, obrigado então, Nod, pelo papo. Acho que eu gostaria de reforçar essa mensagem que o Slavik passou, que a gente tem um potencial muito grande no fundo. A gente acredita muito na nossa gestão. A gente tem um potencial maior e acho que mais fácil de mensurar com um fundo independente do que com um fundo incorporado no BTG. Então, acho que quem é nosso cotista, é importante a votação, fazer a conta, enfim, cada um faz a sua conta, mas que vote para a gente entender a escolha de cada um. Então, agradeço aí. Obrigado. Valeu, Vitor. Valeu, Slavik. E, claro, agradeço muito a você que assistiu aqui esse vídeo aqui com a gente. Vou deixar os links, vou deixar o link do site da V2 aqui embaixo, o link do RI, se você tiver alguma dúvida para mandar. Também comente aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, também vou interagir aqui, tentar esclarecer. E, principalmente, vote. Se você é cotista, você é dono do fundo, faça valer a sua vontade, seja para que sim, seja para que não. Mas você é dono, seja dono e vote. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.